E hoje nós estamos falando do capítulo 24 do livro Jesus no Lar. Esse capítulo se intitula Os Sinais da Renovação. Nesse capítulo, nós não vamos fazer a leitura do capítulo de modo integral, dada a grande quantidade de ensinamentos que tem para nós trabalharmos aqui. Então, a gente sugere a todos que depois da palestra, peguem o livro Jesus no Lar, acessem pela internet esse conteúdo lá do capítulo 24, para que a gente possa também ter uma visão panorâmica, né? Porque hoje aqui a visão que nós vamos ter é uma visão mais focada de alguns aspectos dos ensinos que Jesus nos apresenta nesse capítulo 24, que se intitula Os Sinais da Renovação. Então vamos a eles. Logo no começo, Jesus vai nos apresentar a seguinte frase: e quando o reino divino estiver às portas dos homens, a alma do mundo estará renovada. Essa frase que Jesus nos apresenta, ela chamou a nossa atenção pela ideia que ela contém, né? Pela mensagem que ela nos oferece, né? Porque a mensagem vem e nos lembrou muito Emmanuel, tanto que quando nós repassávamos, vinha sempre à nossa mente a ideia de Emmanuel, né? Porque Emmanuel nos oferece um conteúdo com essa simbologia poética, com essa composição, né? E Jesus é que nos apresenta essa frase em forma de poesia, e analisando ela melhor, a gente imaginou que ela se assemelha mais a uma música que nos atrai pela beleza melódica, mas que a letra está em outro idioma. Ou seja, é necessário a gente se debruçar um pouco mais nesse idioma que nos é desconhecido para compreender a letra, senão a gente passa por sobre ela como um observador desatento. Então, vamos às ideias principais dessa composição. Ele começa nos oferecendo a ideia de reino divino. Reino divino, nós vamos encontrar lá na obra Boa Nova, no capítulo 3º, uma composição que ele vai oferecer para o sacerdote Anã, que é um sacerdote do Sinédrio, isso Jesus estando lá em Jerusalém, e esse sacerdote pergunta: que reino é esse que você fala? Referindo-se ao reino de Deus, ao reino divino, né? E Jesus vai falar para ele: esse reino é obra divina no coração dos homens. Então ele já diz que é um reino que não existe geograficamente, diferente do que o próprio povo acreditava naquele momento, né? Então é um reino imaterial, é um reino que existe nos campos dos nossos sentimentos. Por isso ele usa a ideia de coração, né? Então é importante a gente pensar nesse contexto quando Jesus nos oferece essa composição. Logo depois, ele diz que esse reino, quando esse reino estiver às portas dos homens, né? Interessante essa composição, porque ela nos diz que é um momento inicial, né? Não entrou ainda, não está dentro, está só nas portas, está na entrada, está batendo para entrar, né? Então, não é algo que já se concluiu, é algo que está iniciando esse processo do reino de Deus, né? E ele diz dos homens, ele usa o plural, ou seja, ele se refere à humanidade. Não está falando o reino de Deus hoje já está à porta de muitos homens, mas não está
às portas dos homens, de toda a humanidade, né? E na sequência ele diz que a alma do mundo estará renovada. Então, quando esse reino divino, essa construção no coração estiver batendo as nossas portas, né? Nós estivermos buscando essa construção intimamente no nosso coração, né? Então, a alma do mundo estará renovada. A alma do mundo, bem interessante essa composição, porque Jesus se utiliza da palavra alma. O que é uma alma? A alma é o espírito encarnado, portanto, é uma composição, né? Não a alma, mas é um estado onde o espírito está vinculado a um corpo físico, né? Pela definição que a doutrina espírita nos oferece. E ele fala logo depois do mundo, né? E a gente se parou, se debruçou pensando, e nós nos lembramos de uma palestra do Simão Pedro, é um palestrante, eu não sei, acho que é mineiro, e ele faz exatamente essa pergunta: quantos mundos existem? E quando ele perguntou, na minha cabeça veio, nossa, bilhões. E ele fala 2. O mundo material e o mundo espiritual. E é verdade. Porque ele não está perguntando quantos planetas existem. Planetas existem trilhões, zilhões. É um número infinito, é muito grande. É finito, mas é muito grande. Não dá para a gente imaginar. Agora, mundos tem 2. Tem o mundo físico e o mundo espiritual. Né? E notem, então, que Jesus fala, ele se utiliza do termo alma do mundo, né? E dessa forma ele vai se referir aos 2 planos, ao plano físico e ao plano espiritual. Portanto, é uma mudança que engloba os 2 universos que compõem o planeta, né? E a partir daí, a partir desse momento, Jesus vai nos oferecer um termômetro, né? Uma régua. Como que um termômetro? Como que uma régua? Um instrumento de medição para que a gente possa medir em cada um de nós quão próximo ou distante esse reino está das nossas portas, da nossa porta íntima, do nosso coração. E ele começa, o primeiro elemento de medida que ele usa, ele se refere ao poder. Ele vai dizer: o mais poderoso não será mais aquele, o mais forte. Ele diz que é aquele que mais ame. Interessante essa composição do poder vinculado agora ao amor. Porque até então o poder está vinculado à força ainda. E aqui nesse termômetro de Jesus, para dizer assim, já está na sua porta. O poder se mede pela capacidade de amar. E a gente se pergunta daí, será que eu consigo amar? Eu já consigo, de alguma forma, amar? Então, se eu consigo o reino, esse reino já está à minha porta, né? E aí a gente vai perguntar, mas quanto eu amo? Eu amo a esposa, eu amo o amigo, eu amo o inimigo, né? E a gente vai ver que ainda está realmente às nossas portas, né? Não é algo consolidado, ainda não entrou, né? Ele passa a outra escala do termômetro, estabelecendo uma relação com o vencedor. O vencedor é aquele, por esse termômetro de Jesus, não é quem ganha, é aquele que combate a iniquidade e a ignorância.
Interessante, aquele que combate a iniquidade e a ignorância. Mas aí aonde? Dentro de nós mesmos. Ele estabelece isso. Não é para combater a iniquidade no outro, a ignorância no outro, em nós mesmos. Né? Então, notem que é outro tipo de vitória. Uma que nós já estamos experimentando, porque a gente já consegue reservar um tempo para, para vencermos aspectos da ignorância. O simples fato de estarmos aqui reunidos já é comprovante disso, né? Desse fator, desse elemento. E é isso, exatamente essa vitória que nos oferece a modificação do meu mundo interior. E eu, nesse processo de modificação, vou bebendo da água que não dessedenta. Água que eu não sinto mais sede. Essa é a vitória. Vou construindo o tesouro que a traça não rói. Essa é a vitória. Ele segue em outra escala da régua, nos oferecendo o mais eloquente. E o mais eloquente não é quem se senta atrás de um computador ou num púlpito e vai fazer uma palestra. Ele estabelece que isso não é eloquência. Isso não é eloquência. Eloquência é aquele, o mais eloquente, é aquele que fala pela atitude e não pelas palavras. Notem que coisa revolucionária, diferente do que nós estamos acostumados a conviver no nosso cotidiano. Então, isso que nós estamos fazendo não é eloquência. A eloquência acontece quando nós nos comportamos com base nisso que a gente está falando aqui, não quando a gente está falando. É uma fábula, né? Ele vai dizer que o mais nobre, a nobreza é uma nobreza que nasce agora não de um simbolismo, não de uma condição hierárquica, não de um título, mas sim da afetividade, da capacidade de se vincular. E essa nobreza dessa afetividade, desse vínculo, ela se nutre, então, do amor e da gratidão, que é uma troca. É uma troca, é uma nobreza que se nutre em ambos os sentidos, né? Então, a gente se recorda aqui na parábola do bom samaritano, né? E para o homem caído, o mais nobre foi quem? Passaram ali um sacerdote que, pelo povo, tinha o aspecto de nobreza. E quem é o mais nobre é o samaritano, que era desprezado por todos, mas que desenvolve esse atributo que Jesus estabelece como sendo, a partir de então, aquele que define o mais nobre, ou seja, a afetividade. Se condoeu, se aproximou. Ele vai estabelecer o mais respeitável, aquele que merece ser respeitado, né? E o é em decorrência da construção do reino de Deus em si mesmo. O respeito decorre dessa construção, dessa água que não dessedenta, que passa a ser propriedade desse homem. E quanto maior o reino, quanto mais água que não dessedenta esta pessoa tiver bebido, quanto maior o tesouro que a traça não rói, que é de sua propriedade, então
mais respeitável ele o é por conta disso, por consequência, né? Por consequência disso, né? Não como causa, como objetivo, né? Vou construir o reino de Deus para ser respeitado. Não, eu vou construir o reino de Deus. Essa é a causa. Ser respeitado é só uma consequência, é só um efeito que eu nem busco. Se busco, não estou construindo o reino. Né? Isso é importante a gente ressaltar. Né? Ele vai estabelecer outra escala do termômetro, o mais santo. O mais santo. Qual é o atributo que define o mais santo? A capacidade de descer da própria grandeza e estender as mãos. Que nos leva a relembrar a parábola do bom samaritano novamente. A parábola do bom samaritano. A parábola do bom samaritano vai estabelecer certo samaritano em viagem veio até ele e, ao vê-lo, compadeceu-se. Né? Jesus traz esse conteúdo. Ao vê-lo quem? O homem caído. Em viagem ele estava. Interessante pensar assim. Essa citação é de Lucas, lá no versículo 33. Né? Então, Lucas estabelece que o bom samaritano estava em viagem. Ele não estava buscando um homem caído. Ele estava no caminho dele. Era um dia comum. Ele ia resolver os afazeres do seu cotidiano. Ele não saiu para resgatar um homem caído. Bem interessante isso. Às vezes a gente tem esse ímpeto de sair para resgatar um homem caído. Né? O homem estava onde ele deveria passar. Isso não quer dizer que nós não devemos ou não podemos sair à procura dos caídos. Devemos, podemos. Né? É lícito, faz parte, é obrigação. Né? Mas quer dizer outra coisa. Quer dizer que há homens caídos em nossos próprios caminhos. Há homens caídos nos nossos caminhos. Por onde a gente passa, cotidianamente. E aí, o segundo momento que Lucas nos apresenta é ao vê-lo. Quer dizer, ele estava passando no caminho dele e ao vê-lo, vamos notar que tanto o levita quanto o sacerdote, que compõem também essa parábola, eles enxergam, eles conseguem ver o homem caído, que estava no seu caminho. Será que a gente consegue ver os caídos que estão no nosso caminho? É uma pergunta que a gente deve se fazer. Né? A partir desse ponto que eles têm a capacidade de enxergar o homem caído, eles vão ser apresentados para as oportunidades. O que Jesus vai chamar de porta larga e porta estreita. Os dois primeiros vão para o lado oposto. Eles optam pela porta larga. O samaritano se compadece e auxilia, opta, portanto, pela porta estreita. Significa que depois que eu conseguir ver, enxergar, a porta é a minha verdade, a escolha. O que fazer então? É importante que a gente reflita sobre a possibilidade de se estamos dispostos a auxiliar o nosso irmão. Mas caso não hajam homens caídos, irmãos caídos no nosso caminho, talvez nós estejamos materializando uma outra frase que é de Jesus, que está contida lá em Mateus, no capítulo 13, versículo 13, quando ele diz assim, ó,
Porque vendo não veem, ouvindo não ouvem, nem compreendem. Vendo não veem, ouvindo não ouvem, nem compreendem. Porque isso faz parte da nossa composição também. Isso é misericórdia divina também. Misericórdia para conosco, da qual a gente usufrui sempre. Mas que temos um compromisso de construir olhos de ver. A gente não pode ficar nessa ideia, não, é misericórdia divina, então eu não estou vendo nada. Vamos continuar assim. Não dá para pensar desse jeito. Temos que entender que há homens caídos no nosso caminho. Mas eu já vejo, tá? Eu já consigo enxergar. Então, o que você vê? Porque o que você vê é uma parcela. O que nós vemos é uma parcela. Existe uma parcela que nós ainda não vemos. E a partir desse momento, entendendo o nosso atraso, Jesus define os caídos, então. Ele nos oferece ferramentas para que nós tenhamos novas capacidades de ver, de desenvolver olhos de ver, para facilitar a nossa capacidade de enxergar. E ele vai dizer que são os miseráveis e sofredores. Eita, mais duas palavras que nós devemos nos debruçar. Porque quando a gente imagina a ideia de miserável, nós vamos logo pensar nos pobres. Vamos logo pensar nos pobres. Desprovidos, aqueles que têm uma condição socioeconômica desprivilegiada. Bom, para elaborarmos a ideia da miséria, a gente vai trabalhar o conceito de riqueza. Vamos começar de trás para frente. E esse conceito de riqueza, nós aprendemos, e eu já acabei falando, contando essa história, mas é sempre bom a gente relembrá-la, porque esse conteúdo nos é oferecido, né, inicialmente para que a gente relembre, reviva e retrabalhe essas ideias, né? E a primeira oportunidade que a gente entrou em contato com essa ideia de riqueza foi com o nosso saudoso André Ribeiro. Estávamos construindo, na ocasião, no final de semana, o muro do Centro Espírita André Luiz. O André tinha um bom conhecimento de pedreiro, eu me lembro que o Edson estava lá, o Elias estava lá, e estávamos ali trabalhando, eu auxiliando. Do nada o André saca um assunto que ele viveu no trabalho dele. Ele diz assim, pois é, André, eu estava trabalhando e um amigo meu, um tempo atrás, veio dizer, pois é, André, eu sei que agora tu criou uma igreja, né? Tu tá tocando uma igreja, né? E esse assunto, ele já era tratado, nem era nesse lugar, no local onde o Centro Espírita André Luiz se encontra agora. O Centro Espírita André Luiz, durante um período, foi nos fundos da propriedade do André Ribeiro. Depois que adquiriram terreno e começaram a construir o CEAL que a gente conhece hoje, né? Então, era exatamente da primícia do CEAL de um lugar que já nem existe mais, né? E o André responde para esse amigo dele, falou, irmão, eu tô assim, a gente fundou uma casa espírita lá no Boa Vista e eu sou o presidente dela. O seu Luiz, que está com a gente aqui, participou da fundação do CEAL também, enfim. Mas, E aí esse amigo do André fala para ele, então tu tá ganhando bastante dinheiro, né? Em tom jocoso, malicioso, né? E o André responde, contando para mim isso daí, respondeu para ele assim,
E meu irmão, eu estou ficando rico. E o André parou o assunto por aí. Eu não entendi direito, sabe, o que ele falou. E fiquei ali, o que o André quis dizer com isso? Mas eu não ousei perguntar para ele, eu deixei como estava. E a gente entrou em outros assuntos e aquilo caiu no esquecimento. Muito bem. O mundo anda, passados longos anos, muitos anos, eu vou ouvir uma história que é contada do médium Francisco Cândido Xavier. Diz que num dia, um outro palestrante contou, eu assisti essa palestra, né? Diz que uma noite Chico Xavier trabalhou até a madrugada, como era de praxe dele, recebendo mensagens mediúnicas, e lá pelo alto da madrugada ele fecha a casa espírita, vai para a casa dele, se recolhe aos seus aposentos, e uma pessoa que possivelmente participou de todo o trabalho dele e não recebeu uma mensagem, foi bater na casa do Chico Xavier. E o irmão do Chico abre a porta. Quando vê aquela pessoa, logo reconhece, porque era uma pessoa conhecida a nível nacional. Possivelmente um grande empresário, um artista, um político. Eles não dão nome a essa pessoa, mas era uma personalidade conhecida porque o irmão do Chico conheceu. E essa personalidade fala, olha, eu queria falar com o Chico. E o irmão dele fala, aguarda só um pouquinho. Corre lá para dentro, bate na porta do Chico, o Chico abre, ele fala, olha, fulano tá aí, quer falar contigo. E o Chico, naquela paciência dele, tinha trabalhado até a madrugada, falou, vamos entrar. Recebe essa personalidade, que ninguém sabe quem é. Essa personalidade entra, abatido, né? Já tinha buscado o Chico por conta de algo que a gente nunca vai saber o que é, e também não interessa. Mas entram dentro do quarto do Chico e eles ficam conversando o resto da noite. E já está amanhecendo o dia e eles vão saindo então do quarto do Chico, aquela personalidade já com um semblante mais calmo, um sorriso no rosto, mais tranquilizado pela conversa que teve ali, né? Se despede e a família já está se reunindo para o café da manhã. E ele vai embora, aquela personalidade. E o Chico, depois de fechar a porta, vira, vai se dirigindo já à mesa do café, porque nem a noite virou. E então um dos irmãos chega ali e fala, nossa, Chico, fulano é bem rico, né? E o Chico fala, meu irmão, ele é tão pobre, mas tão pobre, que só tem dinheiro. Tão pobre que só tem dinheiro. Então, a gente começa a redefinir as misérias. Nós podemos ter um rico miserável. Podemos ter um rico miserável. Tão pobre que só tem dinheiro. Notem como não é preciso, muitas vezes, sair do nosso caminho normal para encontrarmos miseráveis. A condição social não define a miséria. Mas o outro conceito que Jesus traça para definir os caídos é a classe dos sofredores. Quando pensamos em sofrer, impossível desvincular a ideia da dor, das experiências enfermiças, que afetam o nosso corpo físico e nos causam dor. Não dá para desvincular esses dois conceitos. Então a gente busca, à luz dos dicionários, né, definir essas duas ideias. Porque se fosse uma coisa só, por que a gente teria criado a palavra dor e sofrimento? Né? E a gente vai encontrar dor, a definição de dor, no conceito de sensação penosa, produzida pela excitação de terminações nervosas. Dor é isso. Quer dizer que se eu te beliscar, tu vai sentir dor. É impositivo.
Eu te belisquei, não dá para você não sentir dor. Tu vai sentir. Pode dizer que não sentiu, mas vai sentir. Sofrimento, a definição de sofrimento. E notem que Jesus não usa dor. Isso é importante a gente pensar. Jesus não usa a palavra dor. Ele usa a palavra sofrimento. Sofrimento pode ser associado à dor? Não pode. Quem está passando por uma situação enfermiça, quem sofreu um acidente, está dentro. Mas não é só isso. Ou há processos subjetivos, ansiedade, depressão, medo, mágoa, e vai embora. Vai embora. Tudo isso é sofrimento. Mas espera aí, qual a diferença? A diferença é que esses processos subjetivos não têm nada a ver com a dor. Não tem nada a ver com a dor. Alguns deles são até opcional. A mágoa, por exemplo. A mágoa, por exemplo, é opcional. A gente escolhe ter mágoa. É inconsciente? Pode até ser. Mas ninguém te magoa. Ninguém me magoa. Eu me magoo. O outro pode até me destratar. Mas se eu não quiser me magoar, eu não vou me magoar. O outro pode até me tratar bem. Se eu quiser me magoar, eu vou me magoar. É opcional. Notem como o sofrimento ele se amplia. Quer dizer que se eu te beliscar agora, você vai sentir dor. Se você lembrar amanhã e falar, nossa, o André é aquele palestrante, mas me beliscou, né? Isso é sofrimento. Não tem mais dor nenhuma. Isso é sofrimento. E nesse caso foi opcional. A gente escolhe. Em outros, não. Portanto, a miséria que Jesus se refere, então não tem a ver necessariamente com a condição social numa pessoa. Eventualmente, dentro da nossa casa, nós vamos ter miseráveis. Dentro desse conceito que a gente acabou de falar. O sofrimento a que Jesus se refere não tem que necessariamente ter a ver com saúde física. Então, eventualmente, uma pessoa está bem, é saudável, mas está sofrendo. E muitas vezes são esses miseráveis e esses sofredores que nós não temos a capacidade de identificar na nossa estrada. Muitas vezes a gente quer sair da nossa estrada e buscar miseráveis pela condição social, sofredores, nos leitos dos hospitais, e se esquece desses outros, que estão em condição mais grave. Porque a miséria social, você dá dinheiro e resolveu. Mas a outra miséria, nem todo o dinheiro do mundo resolve. A dor tu cura e resolveu. Mas o sofrimento, nem todos os hospitais e médicos do mundo resolvem. A solução não está necessariamente nesses locais. E a gente vai perceber, então, que esses dois conceitos acabam englobando todos nós, gente. Todos. Eu, cada um de vocês, e cada homem, encarnado ou não no planeta, vivem essa, em algum nível, em níveis diferentes, miséria e sofrimento. Somos todos caídos, uns aos lados dos outros. Todos.
Não toda hora. Mas, eventualmente, estamos todos caídos. E a gente tem que desenvolver, então, essa capacidade que a gente vai chamando de lucidez, de ver quando o outro está caído. Porque ele está em pé agora, daqui a pouco ele cai e a gente pode... Muitas vezes a gente vai ser o único bom samaritano. Perceberam? Isso vai acontecer no trânsito. No trânsito, irmão, que te maltrata, que te fecha. Está caído. É um miserável. É um sofredor. Ao mesmo tempo, as duas condições. A gente vai encontrar no trabalho, dentro de casa, entre amigos, na família. Todos. Jesus vai, então, nos oferecer outra escala do termômetro. Ele vai definir o mais puro agora. E o mais puro é aquele que mergulha no lodo para salvar os irmãos decaídos sem se contaminar. Essa é mais puro. Está no trânsito, aquele irmão caído, miserável, sofredor, que dá um xingão. E você tem as duas portas para escolher. A larga você vai devolver para ele o que ele te deu. A estreita você vai orar. Você vai fazer alguma coisa por ele. De longe, de onde você estiver. Um sorriso, enfim. Mandar bons pensamentos. Por isso que eu falei, é difícil. Geralmente a gente se suja. A gente se joga no lodo. E Jesus estabelece que a gente deve buscar salvar esse irmão. Que notem, eu não saí em busca dele. Ele está no meu caminho. Finalmente Jesus conclui a ideia. E é bom, está chegando aqui o nosso horário. Ele vai dizer assim, o mais sábio é a última escala da régua. É o último grau de medida do termômetro. O mais sábio é aquele que, embora saiba pouco, procura acender uma luz nas sombras que ainda envolvem o irmão mais próximo. Não precisa saber muito. Lembra? Como é que tem que ser? Como é que é? Vamos relembrar a primeira frase que Jesus nos apresenta. E quando o reino de Deus estiver às portas dos homens. Não entrou ainda, não precisa ter entrado. Então não precisa saber muito para praticar isso aqui, não. Embora saiba pouco, procura acender uma luz nas sombras que ainda envolvem o irmão mais próximo. Bom, a gente começa a raciocinar diversos conceitos, né? Nossa, eu tenho que ajudar fulano, porque isso, ciclano, que aquilo. Opa, espera lá, calma. Não é bem assim. Será que a gente lembra como é que a gente vai acender essa luz? Jesus não deixa a última escala da régua ao acaso. Jesus constrói a régua e a última escala da régua. Note que ele estabelece essa condição de você auxiliar, de você acender o pouco de luz que tem no mais próximo. Com o quê? Com os degraus, com as medidas anteriores. Então, eu vou acender luz com eloquência. Mas qual é? Lembram da eloquência? Não é essa aqui. Essa que eu estou falando aqui, isso aqui não é nada.
É do exemplo. Com nobreza. Lembra da nobreza? Com santidade. Lembra da santidade? Com pureza. Com respeito. Lembra dos conceitos que Jesus vem construindo? Então eu preciso daquelas ferramentas para entrar no último grau dessa regra, que é a sabedoria. E a sabedoria é a aplicação de todo o resto. Portanto, o mais sábio é aquele que aplica todos os conceitos que Jesus trabalhou antes. E é por isso que ele deixa a sabedoria para o final. Jesus vai concluir a conversa da noite estabelecendo uma coisa que eu tenho achado bem interessante, tenho falado falei ontem no grupo de estudo, né? É uma característica de Jesus e é uma característica que eu tenho visto bastante em Emmanuel, né? Ele vai estabelecer uma condição e uma causa. A gente se maravilha com a condição, porque é uma coisa muito bacana. E o mais importante é a causa, né? Porque não existe efeito sem a causa. A gente se maravilha com o efeito e não faz nada para tê-lo, não vai tê-lo nunca, vai ficar só no mundo das ideias. Então a gente vai, de forma propositada, inverter o texto, que depois vocês leem na íntegra, né? E vão entender a composição que ele faz. Mas a consequência que Jesus nos oferece é: então uma nova humanidade estará no berço luminoso do reino divino. Uma nova humanidade. Diferente disso que a gente conhece. Não é isso. Uma coisa diferente. Bacana. Quem não quer estar lá? Todo mundo quer estar lá. Claro. Tem como não querer chegar nesse momento. Quando a gente fala nesse processo que o planeta está atravessando, a gente se maravilha, né? Nossa, como vai ser? Fica curioso. Deve se preocupar, então, com a condição, com a causa, para que a gente viabilize isso, né? E a condição e a causa vêm agora. Lembrando que essa condição, Jesus vai estabelecer aqui, ela não precisa estar completa. Lá no comecinho, na primeira frase que ele usa, às portas dos homens. Tem que estar batendo na porta da humanidade, na porta do nosso coração. A gente tem que estar buscando isso. Jesus vai dizer assim: os homens estarão guerreando as trevas da ignorância. Eita, estamos fazendo isso aqui. Pode dar o gaivotinha lá para nós. Estamos aqui, ó, estudando já, né? Estamos lutando contra as trevas da nossa própria ignorância. As chagas da enfermidade. Chagas que vão causar sofrimento. Lembram lá do sofrimento? A gente já consegue fazer? Aqui. As angústias da fome e as torturas morais. Ele vai falar de grandes escolhas que nós devemos fazer. Ele diz assim: devemos optar pelo arado ao carro suntuoso. Pelo arado ao carro suntuoso. Um arado é uma ferramenta de produção, gente. Então nós devemos buscar ferramentas de produção, e olhem quantas ferramentas ele nos oferece só nessa lição, nesse capítulo aqui, de uma obra espírita. É o arado. Só que o arado é colocado em prática, né? É o carro suntuoso. O carro é um veículo suntuoso, denota vaidade, orgulho. É um trabalho antes da vaidade, antes do orgulho. Pelo livro edificante em substituição à espada.
O livro é conhecimento. Edificante, edificar, o verbo edificar é construir. É uma obra. É uma ação. Então, é aquele conhecimento colocado em prática. Isso é um livro edificante. É aquilo que eu ouvi, aprendi, agora eu vou praticar. É em substituição à espada, à discussão, à luta. Quando a bondade e a sabedoria presidirem as competições. Pode ter competição, mas quem vai presidir é bondade. É sabedoria. E a sabedoria ele estabelece, logo antes daqui, né, que é um conjunto bem interessante. Quando o sacrifício pessoal, quando o sacrifício pessoal, em proveito de todos, constituir a honra legítima da individualidade. Porque, cara, sacrifício pessoal em benefício da minha família eu fiz a vida toda. Eu fiz a vida toda, a gente corria atrás, trabalhou para construir, mas isso aí é egoísmo ainda. Porque esse sacrifício pessoal que ele explora aqui é em benefício de todos. Em benefício de todos. É no trânsito, é dentro de casa, é no trabalho. Então, meus queridos irmãos, esses são os nossos desafios para conquistar aquela consequência. Vamos lembrar dela? Então, depois disso, a humanidade estará no berço luminoso do reino divino. Então esses são os nossos desafios para alcançar esse berço divino. Berço está começando, né? Então está nas portas. Precisa estar consolidado, mas a gente tem que ter buscado. Né? E aquilo não vai acontecer como objetivo. O berço divino não é objetivo. Lembrando que ele é consequência de toda essa postura nossa. Tá? Então, eu agradeço pela atenção de todos, pela oportunidade que o CEAL nos ofereceu de poder estar aqui compartilhando dos nossos estudos, que nós temos plena consciência que esse conhecimento aplica-se em primeira mão a nós mesmos, né, para que nós coloquemos em prática na nossa vida, e a gente espera que eles sejam úteis para todos os que participaram, os que porventura vierem a assistir o vídeo posteriormente. Um grande abraço a todos e até mais. Muito obrigado.